Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Se estiver escutando, dá um joinha assim, ó, só para eu saber se o som tá bom, tá dando para escutar bem. Boa tarde, gente. Boa tarde. Estão me escutando bem? Comentem com joinha ou coloquem que tá sim, estou escutando. Ótimo, obrigada, Pedro. Muito bem. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se mais gente chega. Aqui do lado, ó, tem um aviãozinho, né? Se você conhece pessoas que podem se interessar por esse tema, manda aí para umas 5 pessoas o aviãozinho para que a pessoa possa acompanhar essa live. A gente vai falar um pouquinho sobre educação sexual infantil, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais adequada, de uma forma correta. Então, se você conhecer aí pessoas que têm filhos pequenos ou que trabalham com crianças, que são professores, por exemplo, manda aí o aviãozinho para que a gente possa também falar com essas pessoas. Um assunto muito importante hoje. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vocês são de onde? Comenta aqui para mim no chat, enquanto a gente espera mais pessoas entrarem. São de Campo Belo? De onde vocês são? Só para a gente saber mais ou menos quem que vai acompanhar essa live aí com a gente. Escreve aí nos comentários para mim. Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde. De Campo Belo. Isso mesmo, Ricardo e Michele. Ótimo, muito legal. De Aguanil, muito legal, Elinha. Candeias, Corujinha de Candeias. Candeias, ó, Candeias tá ganhando, hein, gente? Legal. Cristais. Muito bom, muito bom. Candeias, ó, Candeias em peso, hein? Muito bom, gente. Então compartilha aí com o aviãozinho para suas amigas, para os seus amigos aí que se interessam por esse tema. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Ai, que legal, Adriana. Mãe e educadora. Então você vai poder utilizar tudo isso que você aprender aqui nos dois locais, na escola, que é um ambiente muito importante para a educação sexual, e também na sua casa. Muito legal, Adriana. Muito legal. Muito bem. Gente, aqui também, não sei se aparece para vocês, uma caixinha de perguntas, né, com um pontinho assim de interrogação. Se vocês tiverem dúvidas durante a live, pode clicar nessa caixinha e escrever sua dúvida, porque aí eu consigo ver aqui. Porque às vezes o pessoal vai escrevendo aqui, né, nos comentários, e pode acontecer de passar alguma pergunta e a gente não conseguir ver, tá? Então, se você quiser fazer alguma pergunta aí no período aí da live, tá? Só colocar aqui também na caixinha de perguntas, tá bom? Não deixe de fazer sua pergunta. Aquilo que eu não souber responder, eu prometo que eu vou estar estudando para responder vocês. Dona Ana, que prazer ter a Dona Ana aqui com a gente. Dona Ana, boa tarde. Boa tarde. Legal, Vanessa, mãe e professora. Que bom que a gente tem professores aqui, gente. Muito importante, muito legal. Boa tarde, Ju. Boa tarde, gente. Boa tarde. Que nem eu falei pro pessoal aí, quem conhece alguém que tem criança em casa, que trabalha com criança, ou que é mãe, pai, ou que às vezes é tio também, que é uma pessoa importante na família que pode ajudar a contribuir na educação sexual das crianças, pega o aviãozinho aí e manda para essa pessoa, para ela poder acompanhar a live, tá bom? Vamos lá, vamos encher essa live aqui de gente, porque o assunto é muito importante, muito importante.
Boa tarde para todo mundo aí que está entrando. Bom, gente, para quem não me conhece, né, já vamos conversar aqui um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou formada em fisioterapia. Então, eu sou fisioterapeuta e também sou professora no SEMES, dando aula no curso de Educação Física e no curso técnico de enfermagem. Na fisioterapia, eu me especializei numa área que a gente chama de saúde da mulher. E dentro da saúde da mulher, nós temos várias sub-áreas, né? Então, a gente trabalha com problemas ginecológicos, como incontinência urinária, incontinência fecal, né? Disfunções sexuais, pacientes que têm câncer de mama, pacientes que teve tumores na região pélvica, né? Então, a gente trabalha também com gestantes na área de obstetrícia. Dentro dessa, né, de todas essas áreas, uma das áreas que eu mais atuo são no tratamento das disfunções sexuais. E por isso, acaba que a gente estuda mais um pouquinho sobre sexualidade, né? E o que acontece? O que eu tenho percebido e o que tem despertado no meu coração nesses dias, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho publicado um pouquinho mais sobre isso, é sobre educação sexual infantil. Porque às vezes a gente acha que não, gente, mas a falta da educação sexual infantil, ela traz um prejuízo muito grande para essa pessoa quando ela é adulta. E eu tenho percebido isso na minha rotina como fisioterapeuta. O quanto as mulheres, a maioria das minhas pacientes, né, são mulheres, mas eu atendo homens também, mas a grande parte são mulheres. O quanto essas mulheres, por não terem tido uma educação sexual adequada e saudável, isso gerou nelas disfunções, principalmente as disfunções sexuais. E a gente não pode deixar isso acontecer, a gente precisa mudar esse cenário, né? Como então é responsabilidade do SEMES como uma instituição de ensino não promover somente a formação profissional, né, das pessoas que estão conosco, dos alunos que estão conosco, a gente também se preocupa com a formação, né, de cidadãos, né? Para quê? Porque a gente não forma somente pessoas que vão ser engenheiros, que vão ser profissionais de educação física, que vão ser enfermeiros, mas pessoas melhores para o mundo. E a gente resolveu trazer esse tema, por quê? Porque isso faz parte da educação da pessoa. A forma como ela lida com a sua sexualidade é importante até mesmo para a formação profissional dela, né? Para a formação dela como pessoa nesse mundo. Então a gente vai conversar um pouquinho disso, por quê? Por que educação sexual infantil? Porque a educação sexual, ela começa na infância. A gente não pode esperar essa pessoa crescer, se tornar adolescente para começar a falar sobre isso com ela, porque o prejuízo vai ser muito grande. Eu dou o exemplo, você que tem filho, né? Você que é mãe, que é pai, ou que é titia, que é vovó, você já não se preocupa com a formação escolar dessa criança já desde pequeno? Já pensa na escola que ela vai estudar, né? Começa às vezes a juntar dinheiro para pagar a faculdade. A pessoa é bebê ainda, mas já tem uma poupancinha ali, né, guardada para guardar o dinheiro. Você já pensa desde pequeno nisso tudo, na formação escolar, colocar num cursinho de inglês, fazer algum treinamento, por exemplo, de informática, né? Praticar algum esporte, alguma coisa, você já pensa desde pequeno. Você também pensa já desde pequeno e já começa desde pequeno a passar os seus valores, né? Valores de fé, da sua religião, já desde pequeno você ensina. Desde pequeno você ensina também a sua criança a fazer o quê? A ser educado com as pessoas, né? A ter princípios morais, a dizer obrigado, por favor, né? Me desculpa, me perdoa. Isso tudo a gente ensina. Por que que a educação sexual a gente não se preocupa com isso? E deixa para pensar nisso só lá na adolescência, quando essa pessoa tá mais velha, numa fase que ela não escuta bem os pais. Ela quer escutar mais os amigos, né? Então não é uma hora adequada. Tem que começar isso antes. E aí a gente vê as consequências disso nos adolescentes, nos jovens e até mesmo nos adultos. Então existe um prejuízo muito grande. Imagina se o seu filho, você fosse preocupar com a formação escolar dele só quando ele estivesse na adolescência. Isso ia ter um impacto muito grande para a vida dele? Claro que ia ter, né? Um atraso muito grande na formação escolar. Mesma coisa, se a gente não trabalha educação sexual com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, a gente também está causando um atraso no desenvolvimento da sexualidade dessa criança e, consequentemente, desse adolescente, desse adulto, tá?
E quem nunca aí, os pais, né, que estão aí me ouvindo, tem bastante gente entrando, quem nunca se sentiu constrangido quando a criança pergunta: mamãe, papai, como que eu entrei na sua barriga? Mamãe, papai, o que que é sexo? Mamãe, papai, o que que é menstruação? O que que é camisinha? Vocês já escutaram isso? Já chegaram essa pergunta aí para vocês, do filho de vocês? Respondem aqui para mim no chat. Quem alguma criança, pode ser tio, vó, que a criança chegou e perguntou alguma coisa dessa para vocês? Já tiveram essa experiência? Se já tiveram, coloca um joinha aqui ou coloca assim, sim, na caixinha aqui, porque eu quero saber quantas pessoas já ficaram nessa situação. E principalmente, quantos ficaram nessa situação e não conseguiram, às vezes, responder de maneira adequada essa criança. Ou falou assim: você não tem idade para saber disso, não? Pra que você está perguntando isso? Onde você escutou isso? Às vezes já falou desse jeito com a criança. Será que isso é o jeito mais adequado da gente responder? Né? A Ana Paula já passou por isso, né? Ó, a Vanessa também já passou. O que acontece, né? Você arregala um olhão para a criança e fala assim: meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Eu não sei o que eu vou falar. E fica naquele desespero. O que a gente faz nessa situação, né? O que a gente faz? A gente não sabe. Então é isso que eu quero passar um pouquinho para vocês, tá? O que a gente tem que fazer quando chega nessa situação de uma criança chegar e perguntar alguma coisa que tem a ver com o corpinho dela, que tem a ver com a parte sexual, da sexualidade. Mas antes da gente começar a falar isso, dessa parte mais prática, eu quero falar com vocês que muitas das coisas que a gente aprende é uma coisa que a gente aprende que vem de um senso comum. Que às vezes a gente nem procura saber se aquilo ali realmente é verdade. Já viram aquela história da mulher, né, que sempre cozinhava o peixe, ia assar o peixe, ela cortava a cabeça do peixe, né, e sempre cozinhava lá, assava o peixe sem a cabeça. Aí a pessoa perguntava para ela: mas por que você tira a cabeça do peixe, né? Aí ela fala assim: porque minha mãe me ensinou assim, fazer esse assado de peixe, e eu sempre corto a cabeça do peixe. Aí a pessoa foi lá na mãe dessa pessoa, né? Dessa mulher, e falou assim: olha, eu queria saber por que naquela receita do peixe assado, a pessoa vai lá e corta a cabeça do peixe, né? Por qual motivo? Ah, não, eu aprendi assim da minha mãe, né? E ela me ensinou dessa forma e eu faço assim, aprendi a fazer assim, né? E aí a pessoa, não satisfeita, foi lá na outra geração para perguntar por que tirava a cabeça do peixe na hora de assar o peixe. E aí quando foi perguntar, né, já para a avó, aí a avó falou assim: não, eu tiro porque a forma que eu tinha era pequena e não cabia o peixe inteiro. Então eu tirava a cabeça para poder caber na forma e eu poder fazer o assado de peixe. Só que assim, qual que é a moral da história nesse sentido dentro da educação sexual? Muitas das coisas que vão passando de família para família, ela vem sem a gente ter um motivo, sem a gente entender por qual motivo que aquilo foi passado daquela forma. Então a gente tem muitos mitos, muitas coisas que são passadas de pais para filhos porque não foram feitas de maneira adequada ou porque até mesmo, né, o adulto depois não procurou saber como que é, né, se é daquele jeito mesmo ou não. Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir quando a gente vai pensar na educação sexual das nossas crianças é como foi a nossa educação sexual. Você teve educação sexual quando criança? Já sentaram para você para conversar a respeito do seu corpo? Ou, por exemplo, quando as meninas, as mulheres aí ficaram menstruadas, levaram aquele susto danado porque não sabiam o que era aquilo, porque nunca sentaram com você para explicar o que é, por exemplo, a menstruação? Ou se você chegou a perguntar, falaram que você não estava na idade de saber sobre isso, né? Então a gente precisa parar primeiro aqui e pensar como que tem sido a nossa educação sexual. O que eu sei a respeito disso? Porque como que eu vou educar sexualmente uma criança se eu não tenho uma educação sexual uma base boa? Vai acontecer isso que eu falei com vocês. A criança vai fazer uma pergunta e vai falar assim: meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu falo, eu não sei como abordar, porque nunca sentaram com você para falar sobre isso também. Então a gente precisa começar por nós a abrir a nossa mente para esses assuntos, para isso, para que a gente tenha condições e tenha também conforto para falar desses assuntos com as crianças quando elas nos abordarem, né?
Então é importante isso, muito importante. Então vamos pensar um pouco como foi a nossa educação sexual. Será que eu preciso aprender mais sobre isso para passar isso para os meus filhos? Para passar isso para os meus alunos, né? Para as crianças que estão comigo? Isso é um ponto muito importante. E aí a primeira coisa que a gente precisa definir isso, para a gente saber se a gente tem, né, um desenvolvimento adequado da nossa sexualidade e também como que a gente foi educado sexualmente, é se a gente sabe a diferença de sexualidade e de sexo. Vocês acham que são a mesma coisa? Quando a gente fala assim, ela vai desenvolver a sexualidade dela, ele vai ter que desenvolver a sexualidade dele. Vocês sempre jogam junto, colocam junto esses dois termos. Sexualidade é igual a sexo, sexo é a mesma coisa que sexualidade? Pensem aí. Vocês acham que são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Quando a gente faz a educação sexual das crianças, a gente não está ensinando elas a transarem. A gente não está estimulando elas a transarem, a terem relações sexuais. A gente está estimulando ela a desenvolver uma sexualidade saudável. São coisas completamente distintas, tá? Completamente distintas. Então, quando a gente faz a educação sexual de uma criança, a gente está ensinando ela a desenvolver a sua sexualidade. E o que é sexualidade? A sexualidade, ela é um conceito muito mais amplo. Ela é, de uma maneira bem fácil da gente entender, ela é a forma como que a gente lida com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Como a gente se comunica, como a gente se relaciona, essa é a palavra, como a gente se relaciona com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso passa, gente, pelo conhecimento que nós temos a respeito do nosso corpo, o conhecimento que nós temos a respeito das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Tudo isso engloba a sexualidade. E dentro da sexualidade está o sexo, que é uma das manifestações da sexualidade. Mas a sexualidade, ela não é só sexo. Então, quando a gente fala de educação sexual, né, a gente vai ensinar, por exemplo, sobre o corpinho da criança, como é o corpinho do menino, como é o corpinho da menina, e ensinar para ele que o corpo é uma coisa que é íntima da pessoa. Os órgãos genitais é uma coisa que é íntima daquela pessoa. Então, ele não pode, ele tem que respeitar se a pessoa não quer receber um abraço, receber um beijo, se a pessoa não quer deixar, né, ser tocada, por exemplo, aprender a respeitar o limite das outras pessoas, aprender que o corpo da outra pessoa é uma coisa dela, que eu preciso ter consentimento para isso, né? Então tudo isso a gente está construindo a sexualidade dessa criança e ensinando ela a lidar com isso quando ela for adulta. Aquele adolescente, por exemplo, que não passou por isso, o que acontece com ele? Quando ele vai namorar, ele acha que a namorada dele é posse dele, né? Ele acha que tem que fazer todas as vontades dele. Por quê? Porque ele não foi ensinado a ter esses limites. Então uma parte da sexualidade é isso. E quando a gente fala sobre educação sexual, a gente está falando sobre isso também. Até porque a sexualidade da criança, né, ela não está relacionada ao ato sexual, ela nem pensa nisso. Quando ela está perguntando para você o que é uma camisinha, por exemplo, ou o que é uma lua de mel, ela não está pensando no ato sexual. A gente que é adulto já tem malícia, né, já viveu a vida, já teve essa exposição, né, já tem essa maior maturidade, a primeira coisa que a gente pensa é nisso, tá? Mas a criança, ela nem pensa nisso, ela nem sabe o que é isso. Então, quando a criança pergunta sobre isso, ela tem dúvida sobre isso, ou ela escutou isso em algum lugar, isso é importante, e se ela pergunta isso para você, você é uma pessoa que ela tem muita confiança, considere isso uma bênção, porque ela tá perguntando para você. E se você não responder ela de forma correta, para quem que ela vai perguntar? Ela vai perguntar isso para outra pessoa, que talvez possa ensinar essas coisas, não com os princípios, com os valores que você deseja ensinar seu filho ou a sua criança. Então a criança, ela não tem essa conotação sexual. A gente que tem conotação sexual, a criança não. Então a maneira que a criança expressa a sexualidade dela tá voltada mais para a parte afetiva e não para o toque com intenção sexual. Você, quando toca, por exemplo, o seu marido, o seu namorado, você tem uma intenção, né, de sentir prazer com aquilo,
de ter, por exemplo, uma relação sexual. Agora, uma criança, quando ela se toca, ou quando ela toca uma outra criança da idade dela, o que ela está tentando aprender? As sensações que ela pode ter com isso. Ela está aprendendo sobre o toque, ela está aprendendo a se relacionar, né? E a gente tem que ensinar ela como fazer isso da maneira correta. Então, isso é educação sexual. Não é só conversar sobre o sexo, né, com o seu filho. Mas meu bebê tem 3 anos e tá perguntando pra mim o que é tal coisa. Perguntando assim, mamãe, por que a sua perereca é cabeluda? Ou perguntando, mamãe, por que o pênis do papai é maior do que o meu? O que eu vou falar? Ele tem 3 anos, 4 anos. Aonde que ele tá sabendo disso? Né? Gente, ele tá vendo as diferenças do corpo. O que a gente tem que falar? Olha, filho, o papai é grandão, você depois vai ficar com o pênis maior. O pênis vai crescendo conforme você vai se desenvolvendo, né? Você é pequenininho, então todos os seus órgãos têm a proporção do seu tamanho, é do seu tamanhozinho. Depois, quando você tiver grandão do tamanho do papai, aí ele vai ficar grande também. Gente, simples, uma maneira simples de responder. Por que a gente às vezes tem tanta dificuldade? Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre isso? Uma outra coisa também, gente, que é importante é a gente não ter medo dos nomes, né? Quem aí tem vergonha de falar vagina, pênis e às vezes acha que assim, se eu for ensinar para o meu filho, né, que isso daqui se chama pênis, parece que eu tô agredindo a criança. Parece que eu tô, assim, tirando a pureza da criança, de falar que, por exemplo, o piu-piu dele se chama pênis. Ou falar pra menina, né, que a perereca dela se chama vulva. Quem às vezes aqui, gente, ó, comenta aqui, que eu quero ver mais ou menos como que tá o pensamento de vocês, pra mim poder ir levando a live para aquilo que é melhor, né? Mas coloquem aqui pra mim nos comentários se você acha esses nomes agressivos, né? Falar assim, menstruação, falar pênis, vagina, vulva, falar esses nomes com essas crianças, né? Vocês acham que é muito agressivo para as crianças? O que vocês acham? Falem aí para mim. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu já escutei, inclusive escutei isso essa semana de uma paciente minha, né? Ela estava menstruada, ela tem uma filha que deve ter o quê? Uns 8 anos, 7, 8 anos. Menina grande já, né? E aí ela pediu para a filha dela me mandar uma mensagem falando que ela não ia na sessão porque ela estava menstruada, mas ela não fala esse nome menstruada para a filha dela. Fala que ela tá dodói, né? Então ela mandou uma mensagem para mim falando assim: "Ah, Aline, ó, minha mamãe não vai na sessão hoje porque ela tá dodói". Aí eu pensei que ela tá com alguma dor, eu falei assim: "Então cuida bem da mamãe, tá?". Beleza. Aí depois ela veio falar comigo, não, eu tava menstruada. Por que você não fala pra sua filha? Menstruação, está menstruada. Ela falou assim, eu acho esse nome muito forte. Falei, gente, do jeito que tá as coisas, as meninas menstruando com 9, 10 anos, daqui a pouquinho sua filha fica menstruada, vai levar o maior susto quando estiver menstruada, porque ela não vai entender o que é isso, né? Então, menina grande, menina que já devia estar sabendo disso, né? Ver a mãe dela comprando absorvente, ver a mãe dela, né, tendo isso todo mês, e às vezes ela pode ter perguntado, e aí a mãe vai explicar que é um dodói, né? Ou às vezes o menino pergunta e aí fala outro nome, né? Não sabe o nome correto. Gente, isso é contar mentira. Isso é contar mentira pro seu filho. Aí quando ele descobrir, né, que não é dodói, é menstruação e você não falou, como que você acha que vai ficar o coraçãozinho dessa criança? Vai ficar totalmente confiado em você? Porque você mentiu pra ela uma vez quando ela te perguntou. A gente não pode mentir. A gente não pode mentir. A gente tem que saber falar de acordo com a idade da criança. Mas jamais a gente pode mentir para a criança. Jamais a gente pode omitir uma informação que ela está trazendo e que ela está perguntando, tá bom? Então nunca minta pro seu filho, nunca minta, tá? Deixa eu ver. Não, teve gente que falou que não, que são os nomes corretos, eles precisam saber. Isso mesmo, Thalita, muito bem, né? Ó, Vanessa, isso é muito legal que você falou, que as pessoas tentam romantizar. Exatamente, gente. Você não explica, fala pro seu menino, ó, quando ele vai aprender o nome dos corpinhos, já que isso aqui é ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, cabeça, olho, boca, né? Você não vai falar, por exemplo, que o joelho dele chama bolachinha, né? Uai, por que você vai ensinar o nome do joelho dele diferente de ser joelho? A gente é que tem malícia nas coisas. Quando a gente fala pênis, você já pensa no pênis e já pensa no sexo. A criança não. Então, pra ela, você falar pênis é a mesma coisa de você falar isso aqui, ó. Essa parte do seu corpo se chama pé.
Essa parte do seu corpo se chama mão. Mesma coisa para ele. Você é que tem a cabeça suja. A criança não tem a cabeça suja, tá? Então a gente não pode, tem que ensinar com os nomes corretos. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar aqui para vocês. Eu tenho que ensinar como os meus filhos os nomes dos órgãos sexuais, os nomes corretos. Meninos têm pênis. Menina, a genitália externa, aquilo que a gente vê se chama vulva. A vagina é o canal dentro, tá? Dentro da vulva, é o canal. Tem que ensinar assim. Ah, mas e se ela quiser chamar depois o órgão sexual dela de borboletinha, de pepeca, de perereca? Pode, mas ela tem que saber que o nome certo é vulva. Então você pode até falar assim: filha, vamos tomar banho para lavar sua pepeca, sua vulva. Ó, já reforçou. Filhinho, vamos lá tomar um banhozinho, lavar seu pênis, seu piu-piu, sua pistola, sei lá como que ele quer chamar, né? Então assim, é importante ele saber o nome certo. E depois, conforme ele vai crescendo, ir abandonando esse nome mais infantil, né? E colocando o nome que é o nome correto mesmo. Então essa é a primeira lição. Ensine seu filho o nome correto. Ele não vai ficar escandalizado, porque ele está aprendendo uma coisa nova para ele. Ele não vai pensar em sexo, porque a cabeça dele não está formada para pensar nisso ainda, tá? Então não romantize, como a Vanessa bem falou, tá bom? Deixa eu ver. A dificuldade em falar já vem de geração. Sempre fui impedida de fazer perguntas e hoje não sei como falar isso com a minha filha. É isso aqui que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando. Olha pra você ver, ela não recebeu educação sexual adequada na infância dela e ela não sabe como falar isso com a filha dela. Mas sabe o que é bom? A gente pode aprender qualquer hora. Então, Ranieri, você pode aprender isso para falar isso com a sua filha da maneira correta, tá? Nada impede. Isso vai ser uma bênção para sua filha, porque ela já vai receber o quê? Informações diferentes e quando ela tiver a sua netinha, a sua filha, ela já vai tratar totalmente diferente esse assunto. Então, que essa diferença comece por você, tá? Procure saber, procure estudar sobre isso, perguntar. Estou à disposição, os pais que têm dúvidas aí, me sigam lá no meu perfil, @períneo-em-dia, e podem me perguntar, estou à disposição, porque uma das minhas funções, da minha missão como profissional de saúde é educar, né? Isso que a gente está fazendo aqui na live agora, ensinando vocês, tá? Deixa eu ver o que mais. Informação verdadeira é o melhor caminho. Isso aí, Ju. Exatamente. A gente não pode mentir para as nossas crianças. Jamais, né? Informação e orientação sempre. Isso mesmo, Adriana. Isso mesmo. Tento ser sincera. Explico nomes corretos. Confiança é tudo. Muito bem, Vanessa. Isso mesmo. Confiança é tudo. Porque quando a sua criança estiver mais velha e souber que você mentiu para ela, né? E isso vai ser um abalo muito grande na confiança que ela tem com você. E aí, quando ela for adolescente, gente, que é o período que você precisa ter ela perto de você, ela não vai te escutar mais. Então, faça a sua criança olhar para você agora, porque se você for esperar ela olhar para você explicar para ela quando ela for adolescente, ela não vai. Ela prefere ouvir os amigos do que ouvir os pais. Quem tem filhos adolescentes aí vão concordar comigo, sabe disso, né? Tá joia? Isso, exatamente, André, bem lembrado. É importante explicar corretamente também na escola. Gente, tudo isso que eu tô falando, isso serve para escola, tá? Então a gente tem que falar isso corretamente também na escola. Então olha para você ver, a educação sexual, o cerne dela acontece em casa, é responsabilidade primária dos pais, tá? Mas a escola, ela tem um papel muito importante para auxiliar os pais nisso. Por quê, gente? Vamos pensar, tem gente que não teve educação sexual e tem gente que não sabe que o nome certo é vulva, tá? Muita gente aqui não sabia que o nome certo da perereca é vulva, acha que é vagina, tá? Não sabe. A escola pode ajudar os pais nisso também, mas nós não podemos, como escola, assumir essa responsabilidade toda e deixar os pais isentos disso, porque a criança fica mais em casa do que na escola, tá? Então, assim, a escola ajuda, é primordial a função do professor, né? Esse auxílio do professor. Muitas das vezes é o professor que identifica sinais de abuso sexual, né? Então, a escola ela tem um papel extremamente importante nisso, na educação sexual infantil. E eles podem auxiliar os pais quando eles têm dificuldade. Você pode, pai, procurar ajuda,
tá? Ah, eu não sei explicar, por exemplo, o que é a menstruação para o meu filho. Procura um profissional de saúde, procura alguém que trabalhe com isso, para que ele te oriente da melhor forma, mas não transfira a responsabilidade, não fique esse passo repassa, né? Passo repassa. Ah, pergunta pro professor, pergunta para sua mãe porque esse é assunto de mulher, pergunta pro seu pai porque esse é assunto de mulher, tá? A gente não pode fazer isso, tá? A gente tem que estar preparado para responder qualquer pergunta. Se você não sabe, o que você pode fazer? Filho, a mamãe não sabe responder isso agora, mas ela vai pesquisar e aí amanhã à tarde dá uma data para ele, a mamãe senta com você e conversa sobre isso, tá bom? Ele vai ficar satisfeito com isso. Vai ficar satisfeito, tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui. Quem mais falou? Hoje, infelizmente, as crianças aprendem com coleguinhas. Às vezes eles vêm perguntar já sabendo a resposta. Aí a gente vai explicar, fantasiando, eles irem falar do que não são mais crianças. Olha pra você ver, isso é verdade, tá? Então eu quero dar um passo a passo aqui, até anotei, deixa eu colocar aqui. Eu anotei um passo a passo que a gente tem que fazer quando essa criança faz alguma pergunta sobre sexo. O que a gente tem que fazer? Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, meu filho me perguntou ou meu aluno me perguntou alguma coisa sobre sexo, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, relaxa, fica calmo, não desespera, né? Porque você fala assim, meu Deus do céu, a criança às vezes, ela observa muito mais o seu olhar, muito mais sua expressão facial do que aquilo que você está falando. Então a sua postura tem que ser uma postura confiante. Ela veio perguntar para você, considere isso uma bênção. Nossa, ela confia muito em você, porque ela veio perguntar isso para você. Então, a primeira coisa, fique calmo e não se escandalize, porque ela não está perguntando isso pensando em sexo. Ela está perguntando isso, pode ser por 2 motivos. Ela escutou isso em algum lugar, aonde ela escutou. É importante você, como pai, saber aonde ela escutou. Não é não? Pra você saber, olha, qual que é a influência que tá tendo sobre o meu filho, sobre a minha filha, para ela estar perguntando sobre isso. Então não pense em sexo, gente. Pense assim, onde será que ele escutou isso? Né? Ele pode ter escutado isso de algum lugar. Então eu preciso saber, tá? Outra coisa que pode ser, então é um alerta para você saber quais são as influências que o seu filho tá tendo na escola, em outros locais que ele frequenta, no clube onde ele treina futebol, tá? Onde ele faz natação, por exemplo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar. Segunda coisa, eu preciso acatar isso bem, né? Não fazer uma cara de espanto, por quê? Porque isso pode estar sendo um sinal de abuso sexual. Então, se ela pergunta, mamãe, por que o pênis é assim, assim, assim? Ou mamãe, por que alguém tem que pegar e colocar o pênis em tal lugar? Põe a boca no pênis. Gente, de onde ela escutou isso? Essa criança pode estar sendo abusada, tá? Então, tenha na mente assim, fique serena. Fique serena em primeiro lugar, porque o seu filho vai ter que se abrir para você saber de onde que está vindo essa pergunta, tá? Então, o primeiro passo, fique calmo, relaxa. Segundo, nunca responda direto à criança. Pergunte para ela, devolva a pergunta para a criança. Então ela perguntou, o que é camisinha, mamãe? Você vai falar assim, filho, onde você escutou isso? Né? O que você acha que é camisinha? Sabe por quê? Quando você devolve a pergunta para a criança, e você pergunta assim, filho, o que você acha que é camisinha? Você vai ter uma noção daquilo que ela já escutou sobre isso, o que já está na cabecinha dela. Você vai já ter noção, né, de onde talvez ela escutou isso. Ah, porque eu ouvi isso do tio. Ah, eu ouvi isso na televisão. Ah, eu ouvi isso na escola, de um colega. Então, devolver a pergunta te dá uma noção de onde essa pergunta surgiu, né? Porque aonde que ele vai ter, né, ninguém falou com ele em casa, surgiu em algum lugar. Então, segundo passo, nunca responda direto à criança, mas devolva a pergunta para ela, filho. O que você acha que é isso, hein? O que você acha que é camisinha? O que você acha que é camisinha? E aí, espera ele responder para você ver qual que é, de onde que ele tirou isso, tá? Esse é o segundo passo, devolver a pergunta. Depois, terceiro passo, vou responder? Respondo o mais direto possível, não tem que ficar floreando as coisas não, responde direto. Mamãe, o que é camisinha? Você perguntou para ele onde ele ouviu. E aí você vai falar, filhinho, a camisinha, ela é uma coisinha de plástico que se coloca no pênis quando 2 adultos vão ter relações sexuais e eles não querem ter bebês.
Pronto, simples, respondi. Parece uma luvinha que coloca lá no pênis, e aí quando a pessoa vai ter relação, para que ele não tenha bebê. Só que aí já viu como que é a resposta? Essa criança precisa saber o que é pênis. Essa criança precisa saber que é adulto que tem relação sexual, só adulto que namora. A gente não pode ficar falando assim, as namoradinhas, né? Você vai conquistar todos os corações. A gente acha bonitinho, mas não tá na idade dessa criança pensar isso, né? Não é criança, criança. Criança tem que brincar, criança tem que ser criança. A gente não pode adultizar as crianças, né? Quem que é sua namoradinha? Qual que é a sua namoradinha na escola? Vamos parar de falar isso, porque isso não é uma coisa boa. Não é idade para isso. Criança não namora. Criança não namora. Quem namora é adulto. Adulto namora, criança não namora, né? Responde de uma maneira simples. Mas tá vendo que quando ele começa a fazer essas perguntas, gente, ele já tem que ter alguma noção lá atrás do corpinho dele. Por isso que eu falo, a educação sexual, ela começa, gente, quando você começa a dar banho na sua criança, né? Ah, mas ela não entende. Não entende o que eu tô falando, mas você vai dar banho na sua bebê, filhinha, vamos tomar banho, seu corpinho ele é tão importante, ele é tão especial, a mamãe aqui agora vai tirar sua fraldinha, vai lavar sua vulva, ela não tá nem prestando atenção, não sabe nem, ela não sabe falar ainda, né? Mas você já tá ali, ó, falando com ela, mostrando que essa região é a região importante dela, uma região que tem que ser tratada com carinho, né? Isso, gente, se reflete, sabe? Até na troca de fraldas. Às vezes as mães vão trocar fralda, né? Tira, nossa Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Nossa, mas você cagou o mundo inteiro. E que não sei o que tem, faz aquela cara ruim. Às vezes a gente acha que não, gente, mas a energia, a nossa expressão facial, isso transmite uma coisa para a criança, por mais que ela ainda não entenda o que você está falando, né? E aí ela sempre vai associar que as coisas que estão ali na região íntima dela é ruim, porque toda vez que troca fralda, o pai acha ruim, tem às vezes gritaria, tem cara ruim, tem careta, né? Então, assim, faça desse momento um momento de intimidade onde você já comece a fazer educação sexual ali, até mesmo com a sua expressão, tá? É muito importante isso. A gente às vezes acha que é bobagem, gente, mas não é bobagem. Não é bobagem. Comece já desde bebezinho, comece desde bebezinho. E conforme ela vai crescendo, vai tomar... Gente, o banho é uma hora ótima, vai tomar banho, né? E aí, às vezes, a menininha gosta de tomar banho com a mamãe, e aí ela vai perguntar, mamãe, por que a sua perereca tem cabelo, a minha não tem? Porque a sua é maior e a minha é pequena? Olha que oportunidade maravilhosa de você explicar para ela das diferenças do corpo. Às vezes tem um irmãozinho quase da mesma idade, tomam um banho juntos e ela fala, porque meu piruzinho vai crescer depois, porque ela não tem, né? Ou o menino pergunta, eu vou perder meu piu-piu também, porque ele acha que às vezes o corpinho vai ficar igual ao do outro. Olha que oportunidade maravilhosa de expressar e de mostrar para ele a diferença do corpo de homem e de mulher, né? E que aquilo ali é íntimo, é de cada um enquanto é criança. Então aproveite esses momentos para começar a fazer essa educação sexual com os seus filhos, tá? Então, terceiro passo, responda de maneira simples, clara e objetiva. Quanto menor é a criança, mais direta tem que ser na resposta. Não precisa florear, não precisa florear muita coisa. Responde de maneira simples, elas ficam satisfeitas. Se a criança é um pouquinho maior, 7 anos, um pouquinho pra cima, você vai ter que dar uma explicação um pouquinho mais elaborada, porque ela já não aceita qualquer resposta, tá? E aí você fala um pouquinho mais, explica um pouquinho mais, né? E pergunta se ele entendeu o que você explicou. Filho, você entendeu o que é camisinha? O que é camisinha então? E aí ele vai chegar e vai falar e você vai corrigir se tiver errado, se ele tiver entendido errado e vai se dispor se ele tiver alguma dúvida. Você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Quer falar mais sobre alguma coisa? Pode perguntar para a mamãe ou para o papai, sempre que você quiser, né? Ter essa atitude de aceitação com quando a criança vem perguntar, gente, faz ela sempre vir perguntar para você. Se quando ela pergunta, você tem uma cara de reprovação, você fala assim, você não tá na idade de saber isso não, você ainda é criança, você não precisa saber disso não, né? O que ela faz? Ah, então os meus questionamentos, as minhas dúvidas não são dúvidas boas. E isso tira a confiança da criança em você, tá? E além de ela, né, perguntar para outra pessoa, eu acho que o pior impacto que isso tem é a proximidade que você perde com seu filho. A proximidade que você perde,
né? Porque ele não confia. Se ele não pergunta sobre isso, ele vai perguntar depois coisa de escola, coisa de outras coisas. Porque sempre quando ele pergunta, você rasga o verbo com ele, acha ruim, né? Então a gente tem que pensar na forma como a gente reage a essas perguntas, tá joia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se a gente tem mais perguntas. A gente fica em pânico, fica, né? Eu imagino. Eu não sou mãe, mas como eu trabalho com isso, né? Quando uma criança vem perguntar, eu sou mais tranquila, né? Mas eu imagino que se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, eu ia ficar do mesmo jeito, gente. Ia ficar do mesmo jeito. Ó, a Esther perguntou, Esther, que bonitinha. Como os bebês são feitos? Mari, contei a famosa história da sementinha, mas achei muito raso. Como que a gente responde isso então? Mari, que bom que você tá aqui. Como os bebês são feitos? Às vezes a gente fala assim, o papai colocou uma sementinha lá dentro da mamãe, aí a sementinha floresceu, ou senão, gente, veio na cegonha, pelo amor de Deus, gente, a criança vai descobrir que isso é mentira, né? O que a gente fala? Quando a gente casa, isso vai de acordo com os valores, tá, gente? Você vai explicar muito de acordo com os seus valores de fé, né? Tem família que acha que, por exemplo, sexo é só pro casamento, outras, né, não pensam dessa forma. Você vai explicar da maneira que você achar melhor, né? Então, quando duas pessoas se amam, elas se casam, e aí elas gostam de estar sempre juntinho, fazem carinho uma na outra. Aí elas ficam no quarto delas, só as duas, elas tiram a roupa, ficam pertinho umas das outras. E aí, o que acontece? Quando elas estão bem pertinho uma da outra, né? Geralmente o homem, ele tem, você pode até falar sementinha, pode até colocar esse nome, né? Mas fala que a sementinha que o papai coloca na mamãe quando eles estão juntinhos, abraçadinhos, né? Vai entrar em contato com a sementinha que tem no corpinho da mamãe e ali vai crescer o bebê, né? É um jeito simples de explicar. Tá vendo que quando a gente vai responder essa pergunta, não precisa falar assim, ele coloca o pênis dentro da vagina. Não precisa falar isso, gente. Eu vou me ater aos aspectos afetivos, emocionais, sentimentais daquele ato, né? Então, como vem os bebês, vou falar do carinho que o papai tem com a mamãe, como ela entrou dentro da minha barriga, o carinho que a mamãe e o papai têm junto, o que eles fazem quando eles estão ali no quarto, sozinhos, né? Explicando de uma maneira assim, bem simples. Ela não precisa saber disso agora, como que é o ato em si. Mas isso ela vai ficar satisfeita. Então é a sementinha que o papai colocou na mamãe, que junta com a sementinha que tá lá dentro do corpo da mamãe, e aí eu formei disso, cresci através disso. Sabe uma coisa que vocês podem usar quando acontece isso? As mamães aí, hoje a gente tem isso, né? Mostra o ultrassom dela, né? Olha aqui, tá vendo? Você com tantas semanas, olha quando você era pequenininha, era uma sementinha bem pequenininha, depois você foi crescendo, olha aqui a gente dá pra ver a cabecinha sua, o pezinho, olha a sua mãozinha que linda. Mostra o ultrassom. Né? Se você não tem isso, mostra figuras, pega figuras na internet, olha aqui, tá vendo? Fica assim, vai crescendo, crescendo, até ficar grandona, né? Aí ela pode perguntar, mas aí como que eu saio da barriga da mamãe? Então, quando chega a hora de nascer, a barriga da mamãe começa a apertar, fazer contrações, e aí você sai lá num canalzinho que é chamado vagina, e aí você vem pro colinho da mamãe, a mamãe te abraçou tanto, foi o momento mais feliz da vida da mamãe. Pronto, gente, a criança está satisfeita com isso, né? A gente tem que entender como que é a cabecinha da criança para explicar para ela do jeito que ela entende. Eu não preciso entrar em detalhes, né? A vagina né? Aumenta de tamanho, a mãe sente muita dor. Nossa, foi a pior dor que eu tive na vida. Você não precisa falar isso para a criança. Ela fala assim, nossa, eu causei dor na minha mamãe. Né? Não precisa. Fala que foi um momento assim muito emocionante. Tem coisa que a gente precisa falar, mas eu explico bem para ela como que foi o parto, tá? Então, assim, explique de maneira direta, simples, sem rodeios, tá? Sem medo. A criança não vai ser manchada, né? Perder a santidade dela, perder a pureza dela, na verdade, né? Por causa disso, não, tá? Deixa eu ver se tem mais comentários. Papai e mamãe devemos ser melhores amigos dos filhos e acreditar em tudo que vierem falar. Assim como você, Aline, falou, infelizmente, quando a criança eu tinha medo de falar com a minha mãe, pois ela era muito grossa. Tá vendo o que acontece? Afasta, gente, perde o vínculo, tá? Perde o vínculo, então presta atenção como você tá reagindo, tá?
Acabei passando por vários abusos quando criança. Olha que tristeza isso, gente. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque quando você não fala isso para criança, você não explica, olha, isso daqui se chama pênis, é uma coisa tão especial que é só você que pode. A gente não pode falar nem dessa forma, que é só ela que pode pôr a mão, né? Existem pessoas, você tem que definir quem que é a rede de apoio dessa criança. Papai, mamãe, vovó, a professora, né? Às vezes o médico, o pediatra, né? Explicar para a criança quem que pode colocar a mão na genitália, porque às vezes vai precisar limpar quando fizer cocô, fizer xixi, vai precisar o pediatra examinar quando for lá, ou a professora, a monitora na creche, precisa dar banhozinho, né? Então ela pode pôr. Então explicar quem que pode pôr, como que é esse toque, ó, esse toque ele tem que ser rápido, é só para fazer aquilo ali, tem que pedir a sua permissão para tocar, tá? E é um toque que você pode contar. Você pode depois contar para a mamãe que a professora te deu banho. Ela não vai te proibir de contar que você toma banho com ela. Quando a gente explica isso para a criança, explica que essa é uma área, né, que não é para todo mundo colocar a mão, como que tem que ser o toque dessa região, quando a criança receber um toque que não é adequado, porque você ensinou para ela o que é um toque bom e o que é um toque ruim, ela vai saber que ela está sendo abusada, né? Às vezes a criança, ela sofre o primeiro abuso, ela nem sabe o que está acontecendo com ela, porque ela não foi ensinada, tá? Como que é isso, tá? Não foi ensinada como que é isso. Então, muito importante, porque educação sexual previne abuso sexual, tá? Prova disso aqui, Ranieri, né, Ranieri? Infelizmente não recebeu educação sexual adequada, sofreu abusos quando criança. Olha que triste, gente, isso mancha a mente de uma criança, né? A mente do adulto, né? Traz isso até hoje, né? Criança não namora, isso mesmo, Babi. Criança não namora. Acho horrível mães ficarem achando lindo quando a criança dá beijo na boca do outro e ficam chamando de namoradinhos. Gente, cada família tem os seus valores, né? Tem pai que beija na boca dos filhos, isso daí é uma coisa assim, que são valores que a família passa. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que as crianças precisam saber o que é carinho de gente adulto e o que é carinho de criança, né? Aí fala assim, eu beijo na boca, né? Eu beijo na boca do meu filho porque ele é meu amigo. Você beija na boca dos seus amigos todos? Você não beija, gente. Você não beija na boca de todo mundo, dos seus amigos. Sabe por que você tem que falar isso pro seu filho? Para ele não chegar na escola e ter uma amiguinha que ele gosta muito, que ele tem muito carinho, gosta como amiga, e ele achar que ele tem que beijar ela na boca, porque amigo beija na boca. Aí o que acontece com o pai dessa menina? Vai lá na escola, cai em cima da professora, porque o filho de fulano beijou minha filha na boca, que é isso, que é isso? Né? Olha o risco, olha o problema que pode dar. Dá problema para a escola, dá problema para a família, né? Então, assim, o que eu sugiro? Eu sugiro que, assim, beijo na boca, nem que seja selinho, gente, isso é carinho de adulto. E é carinho que adulto faz com adultos específicos, né? Porque eu tenho namorado, eu beijo na boca do meu namorado, mas eu não beijo na boca de outros rapazes, né? Ele saber disso, aprende a dar limites para que ele expresse também, né, os seus desejos. Isso é importante, tá? Então, assim, cada família é de um jeito, mas a minha sugestão é que tome cuidado, um pouco de cuidado com isso. Porque quando ela for maiorzinha, ela vai querer beijar na boca dos outros, como? Na amizade. Mas isso a outra pessoa aprendeu de maneira diferente. Então, tomar cuidado, porque isso pode dar atrito, tá? Para você, para sua família, para a escola, onde essa criança tá bom? Né? Isso, verdade, Aline, a mesma orientação para o berçário na hora das trocas, exatamente aquilo que eu falei, né? Vamos trocar a fralda bonitinho, conversando com esse bebê, por favor, né? Dá licença, eu vou te limpar agora, né? E seja bem sensível com essa criança, carinha boa. Eu sei que às vezes faz muito cocô, fica cheirando ruim, às vezes acabou de trocar de fralda, tem que trocar de novo, né? Mas pense, um dia você foi assim também. E teve gente que teve paciência com você. Vamos ter paciência com as nossas crianças também, né? Então, seja gentil na troca de fraldas, na troca de roupinha, né? É muito importante, tá? Isso é muito importante. Ok? A live fica salva? Pode deixar salva, né, gente? No site do SEMS, que aí vocês podem compartilhar com quem ainda não conseguiu ver, né? E sobre tomar banho junto com os filhos. Gente, enquanto é criancinha pequenininha, eu não vejo problema não, tá? Tomar banho com os pais, não.
Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que quando essa criança ela fica maior, ela pode começar a questionar mais, né? Pode começar a se sentir incomodada. A criança mesmo vai pedir para tomar banho sozinha. Então você pode deixar isso livre, não tem importância tomar banho, né? Mas ver se a criança realmente quer e quando ela pedir para tomar banho sozinha, deixa ela tomar banho sozinha, porque é a privacidade dela. Por mais que ela seja muito pequenininha, mas ela ainda tem 6 aninhos, 5 aninhos, quer tomar banho sozinha. Deixa ela tomar banho sozinha, gente, é o corpinho dela. Ela tem esse direito, né? Mas é importante chegar a um ponto de separar, tá? Porque aí a criança ela vai começar a entender algumas coisas e aí a gente não pode estimular nada além disso, não. Mas eu não vejo problema em tomar banho junto, não, quando as crianças são pequenas, tá? Vai de acordo com o que o seu filho tá se mostrando. Se ele quer tomar banho, se ele não quer. Aproveite as perguntas, se ele tiver perguntas sobre isso, responda. O banho é um excelente momento para isso, tá? Para falar sobre essas coisas, né? Tá? Deixa eu ver o que mais. E falando sobre sexualidade, meus pais sentiam vergonha. Era algo do outro mundo. Gente, não é algo do outro mundo, não. E a gente tem que ver a sexualidade, gente, né? Essa parte sexual, se a gente pega qualquer questionário de qualidade de vida, ela é um pilar da qualidade de vida. Que nem o lazer que nem o trabalho a família A gente precisa lidar bem com as questões sexuais, porque ela abala a sua qualidade de vida, tá? Agora, a gente também não pode culpar os nossos pais, minha gente, porque eles não podem dar aquilo também que eles não receberam. Então, às vezes a gente fala, mas meu pai foi muito assim, muito assim. Gente, ele também não recebeu isso, então a gente não pode cobrar, a gente tem que ser gentil com os nossos pais. O que cabe a nós? Mudar a nossa realidade. Que nem a Ranieri falou, né? Eu quero aprender a falar com a minha filha. Isso está no controle dela. A educação sexual que ela recebeu, infelizmente, não está no controle dela, estava no controle dos pais, né? Mas os pais não fizeram do jeito certo porque também não foi feito do jeito certo com eles, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que eu posso ser esse ponto de quebra, de ruptura disso, né? E fazer diferente com os meus filhos, fazer diferente com os meus sobrinhos, fazer diferente com as crianças que eu tenho responsabilidade e que eu tenho abertura para fazer isso também. Isso é muito sério, né? Não vou também fazer educação sexual com o filho dos outros porque eu não tenho liberdade para fazer, tá? Tem que ter essa liberdade, tem que fazer parte dessa rede da criança, tá? Isso é importante. Mas não vamos culpar os nossos pais, porque eles também não receberam. Eles têm culpa? Tem, mas é uma culpa assim, sem intenção, né? Eles fizeram, tudo que eles nos ensinaram foi na melhores das intenções. Nada que eles fizeram conosco, nos ensinaram, foram ruins aos olhos dele. É do jeito que eles sabiam fazer, né? Então é muito importante a gente pensar desse jeito, tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Ninguém mandou aqui nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu queria falar. Deixa eu olhar aqui. Outra coisa. Primeiro, não minta. Já falei isso pra vocês, né? Mas é um dos passos. Não mentir pra criança, tá? Não minta, porque depois que ela descobrir que é mentira, isso vai abalar a confiança dela em você e abala também a proximidade que vocês têm, tá? Outra coisa importante, por favor, é importante os dois saberem, tá? Tantos professores que são homens, tantas professoras aí que são mulheres, tanto os papais, mamãe ou papai, vocês precisam ter condições de responder todas as perguntas, porque às vezes pode ser que a criança chegue pra mamãe e fale assim, mamãe, o que é ereção? Aí fala assim, isso daí é assunto de homem, vai lá perguntar pro seu pai. Não, ela perguntou pra você. Às vezes ela não tem abertura ou confiança suficiente para perguntar pro pai. Aí você fala isso, ela tem vergonha do pai, tem medo do pai, fica sem perguntar, fica sem saber. Então você, independentemente, né, ereção é um assunto de homem, eu tenho que saber para explicar. Eu sei o que é uma ereção, então eu tenho que saber explicar, né? Ou às vezes pergunta pro papai, papai, o que é menstruação? Isso é assunto de mulher. Vai lá perguntar pra sua mãe, ficar nesse passo ou repassa, responda você. Se você não tem condição, você não sabe explicar o que é menstruação pra criança e você é homem, fala, gente.
ó, o papai não sabe explicar direitinho, o que o papai vai fazer? O papai vai estudar, vai procurar saber e amanhã a gente senta de novo pro papai te falar o que é menstruação, tudo bem? Pronto, ela perguntou pra você. Se fosse pra perguntar pra mãe dela, ela tinha ido lá perguntar pra mãe dela, né? Perguntou pra você que é papai, ela tem confiança em você. Então não fica nesse passo, repassa não. Responda a pergunta, se não sabe responder, fala que vai estudar, fala que vai ver e depois vai sentar com ela. E por favor, sente com ela, tá? Não muda de assunto também, não fala assim, depois eu vejo, te fala e não fala. Seja verdadeiro, porque se você fala que vai falar e não fala, você também tá mentindo, tá? Então, cumpra a sua palavra, isso é muito importante, porque ele confia em você. E não mude de assunto, tá? Ah, mamãe, o que é ereção? Ah, não, não sei o que, pega tal coisa ali pra mim, já muda de assunto. Não, sente com o filho. Onde você escutou isso, né? O que você acha que é ereção? Responde de maneira simples pra essa criança, tá? Sempre assim. Ai, Aline, nossa, já aconteceu comigo de eu estar no elevador, ou de eu estar numa festa de família e ele pergunta, mamãe, por que o pênis do papai é grande? Ou por que a sua perereca é mais cabeluda do que a minha? E assim, eu ficar cara no chão de vergonha com as pessoas, né? O que eu faço? Tem pai que não tem, né, liberdade, não se sente pronto para responder na frente de outras pessoas, né? Se sentir, abaixa ali no nível da criança, conversa no nível da criança, não fala você lá em cima e a criança lá embaixo, abaixa, conversa no nível da criança e explica para ela. Se você não se sentir confortável, porque tá na festa, tá no elevador, não dá tempo, né? Abaixa para a criança e fala assim, nossa filho, interessante essa pergunta, né? Verdade, a gente tem corpo diferente, né? Mas quando chegar em casa, a mamãe vai explicar isso melhor para você, tá bom? Pronto, acabou o assunto, tá? Agora o que não pode, cala a boca, menino. Nossa, que vergonha, que não sei o que tem. Isso que não pode ficar fazendo pra criança, tá? Você tá com ela, você acha que ela tá te constrangendo e você não tá constrangendo ela também falando desse jeito, né, com ela na frente de outras pessoas. Nunca mais às vezes ela vai perguntar pra você sobre isso, porque olha o jeito que você tratou ela na frente de outras pessoas. Então abaixa, fique tranquila. As outras pessoas são adultas. E outra coisa, pensa você tá no elevador e aí uma criança com a mamãe e a criança pergunta isso. Você fica escandalizado com a criança? Eu não fico, eu acho até bonitinho. Falei, que legal, ela perguntando isso pra mamãe na frente de todo mundo, não tem vergonha de perguntar. Olha que legal isso, eu acho o máximo, né? Às vezes você acha que você tá passando vergonha à toa, porque ninguém tá pensando nada sobre isso. É a sua cabeça que tá formando isso, né? É uma coisa que é até mentira. A gente acaba julgando como que é o pensamento das outras pessoas e as pessoas não estão nem aí com isso, né? Minha mãe ensinou com muita naturalidade, sem assustar ou invadir. Tento ser dessa forma com a Esther, me ajudou, mas já fui abusada. Mas eu sempre soube que era errado, que não devia acontecer. Isso mesmo, Mari, né? Você já tem mais naturalidade, né? Até quando a gente tá junto lá, né, com as sessões da Esther, eu vejo que às vezes quando vai conversar, você tem jeito, né, com a criança, você sempre fala com ela com muita paciência, isso é muito importante. Ainda mais a Esther, que é toda, né, elétricazinha, muito animadinha, uma gracinha ela. Tá? Mas sempre tentar ser natural. E por mais que a gente ensine, gente, né? A gente ainda tem que ficar de olho, porque pode acontecer abuso, né? Então, tá sempre conversando com seu filho. Essa proximidade, ela é muito importante. Muito importante, né? Muito importante. Gente, o assunto, ele é extenso, o assunto é vasto. Tem tanta coisa que a gente pode conversar sobre isso, né? A gente pode falar dos sinais que as crianças estão sendo abusadas, como que a gente identifica um abusador, né? Como que a gente vai lidar com isso. Depois a gente pode marcar outras lives, tá? Para falar, mas o que eu queria com essa live aqui é passar assim, abrir a nossa mente, né? Ser um divisor de água para vocês, para que vocês olhem para suas crianças com um olhar diferente em relação à sexualidade delas, tá? E ver o quanto vocês, papais e mamães, principalmente, os professores são muito importantes, mas principalmente papai e mamãe, o quanto vocês são importantes na educação sexual. É responsabilidade sua, principalmente. Educação sexual começa em casa, que as nossas crianças possam se desenvolver como adolescentes e jovens saudáveis sexualmente, sem nenhum problema. Tá? Eu falo isso, gente, porque isso tem consequências na vida adulta. E eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um problema, né, uma disfunção sexual que se chama vaginismo. O que é o vaginismo?
é uma coisa que acontece inconscientemente, mas na hora que a pessoa está tentando ter relação, a mulher contrai a vagina, aperta os músculos do períneo ali e fecha a vagina, que não consegue inserir nada na vagina. Então ela tem dificuldade para fazer exame ginecológico, para ter relações sexuais, penetração, até para colocar um absorvente interno, tá? Isso é vaginismo. Eu tive uma paciente, não só ela não, já tive várias pacientes de vaginismo, né? Mas uma delas casou virgem, tudo, e não consegue, já tinha mais de um ano casada, não conseguia ter relações sexuais. Por quê? Fui ver, a educação dela foi super rígida, né? E conversando com ela, assim, o jeito que a mãe dela falava sobre os órgãos genitais, às vezes nem falava, né? Ficava assim, senta do jeito que é certo, fecha as pernas, menina não senta desse jeito. Até para fazer higiene, ela tinha dificuldade de se tocar para fazer higiene íntima, tudo isso por causa da criação, por causa da falta de educação sexual. Então, isso é muito sério, tá? Às vezes, uma disfunção sexual que tá lá naquela pessoa adulta, ela começou, gente, por causa da mentalidade que foi formada enquanto ela era criança, tá? Então, muito sério, gente. É a saúde do seu filho, a saúde do seu filho quando ele estiver mais velho, isso tem a ver. Então, que a nossa mente seja aberta nesse dia para que a gente possa ler mais sobre isso, saber mais sobre isso, né? E tentar nos abrir para conversar de maneira natural sobre isso com os nossos filhos, tá? Porque vocês vocês exercem papel, assim, fundamental. E eles estão sedentos de informação. Tudo que eles aprenderem agora, gente, eles absorvem muito fácil. Então explique do jeito certo, não deixe ele aprender do jeito errado, tá? Não deixe ele aprender do jeito errado, tá bom? Em breve nós teremos um mini curso. Ah, é mesmo, gente, deixa eu já avisar, né? No mês que vem a gente vai abrir aqui no SEMES um curso sobre isso, sobre educação sexual infantil. Se você é pai, tá? Ou se você é tio, ou se você não é, né, não tem filhos ainda, mas nossa, eu quero fazer a diferença quando eu for mamãe, quando eu for papai, né? Ou se você é professor de escola, né, escola particular, ou se é pedagogo, se é qualquer, né, gente que lidar com criança, é babá, tá? Qualquer coisa, qualquer pessoa que vai lidar com criança, a gente vai abrir o curso, vai ser super tranquilo, não vai ser caro, eu não sei assim qual vai ser o valor ainda, a gente ainda tá decidindo, mas a gente vai sempre estar falando aqui na página do SEMES, acompanhe, muito provavelmente deve ser no mês que vem, né, Andréia? E aí a gente vai abrir essas vagas para a gente conversar bastante sobre isso, dando dicas de como responder, trazendo as principais dúvidas sobre isso, entendendo o desenvolvimento da criança, porque as perguntas e o jeito que a criança lidar com o corpo dela tem a ver com a fase. Então, a criança tem uma fase oral, tudo põe na boca, tem fase anal, tem fase genital, e isso tem a ver com o desenvolvimento da criança. Então, o pai sabendo disso, ele vai ficar mais tranquilo, porque ele vai saber como que é o desenvolvimento da sua criança. Então, se você tem interesse, fica de olho aqui no SEMES, que a gente vai lançar esse curso e vai ser um curso muito bom, tá? Geralmente a gente pode fazer no final de semana, depois a gente vê certinho o dia, mas eu gostaria que todo mundo que tem interesse, quer aprender mais sobre isso, participe. Vai ser muito bom esse curso, tá bom? Muito obrigada. Gente, vou me despedir aqui, já deu 1 hora de live, quero agradecer pela presença de vocês, me desculpa porque eu falo demais, falo, né? Mas espero que eu tenha acrescentado um pouco aí na vida de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagem para mim. O meu perfil é @períneo-em-dia, tudo junto, me procurem lá. Pode mandar direct, pode me mandar mensagem, me sigam, tô sempre postando as coisas lá, tanto para educação infantil, que eu comecei a falar um pouquinho sobre isso agora, quanto também sobre a parte adulta. A gente precisa saber também, né? Tem muita coisa que a gente não sabe do corpo da gente. Então, me sigam lá. E para mim foi um prazer fazer essa live. Adorei conversar com vocês, tá? Espero que em breve a gente possa repetir essa conversa de novo, tá? Com os professores. Obrigado os professores que estão aí. Obrigado os papais, as mamães, meus alunos, que eu já vi alguns aqui também. Muito, muito, muito obrigada, tá, gente? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live e até o curso também, quem for fazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Isso, ó, tá aí, ó, Períneo em Dia, que nem a Andréia falou. Me sigam lá, gente. Vamos conversar bastante sobre isso. Beijo. Tchau, tchau.